Oh glória, aleluia, Senhor. Isaías 59, meus irmãos, diz a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Vamos orar. Ó Deus eterno e todo-poderoso, eis aqui, Senhor, diante de nós, a tua gloriosa palavra. Que nesta noite, Senhor, não seja o homem, mas que seja o teu próprio Santo Espírito a falar aos teus servos. Vem sobre nós, Senhor, revelando o entendimento desta palavra, para que possamos sim, Senhor, crescer e crescer na fé em Ti, na fé no mundo que está por vir, que não é este mundo tenebroso, mas é o céu que nos espera, que é o nosso mundo, o nosso paraíso, melhor dizendo, Senhor, é o céu. Amém. Sentem-se, meus irmãos. O Senhor na noite de hoje vai nos falar sobre restauração. Restauração. Eu preguei no domingo passado, meus amados irmãos, sobre as brechas espirituais. Acredito que alguns estavam aqui, ou pelo menos a grande parte dos irmãos estavam aqui. E aquele que não assistiu está lá no YouTube. Veja, porque é uma pregação muito importante, que vai falar sobre as brechas espirituais. Mas eu vou fazer aqui um contexto da pregação de domingo, porque esta é uma sequência daquela pregação. Nós pregamos em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 29, em que nós mostramos uma batalha. Uma batalha, meus irmãos, que envolvia o rei de Israel, o rei de Judá contra os sírios. O rei de Israel era o rei Acabe. O rei de Judá, meus irmãos, era Josafá. E o que aconteceu, que nós mostramos para vocês, que os reis tinham um posicionamento espiritual diferente. Deus tinha mandado o profeta dizer para Acabe que ele não guerreasse com a Síria. E ele não ouviu a voz do Senhor. Ele disse que iria guerrear contra a Síria. E o Senhor mandou dizer através do profeta de que ele morreria nesta batalha. Ele não sairia vencedor nesta batalha. E aí o que faz o rei Acabe de Israel? Ele chama o rei de Judá para auxiliá-lo nesta guerra. Ele convence Josafá de que sim, era importante eles guerrearem contra a Síria. E não só isso, quando o rei de Judá chega, ele diz para o rei de Judá: veste as tuas vestes reais, eu não vou vestir a minha, eu estarei disfarçado. E vamos seguir em frente. E ali, meus irmãos, eles foram para a batalha, e eu mostrei a diferença entre o homem que segue a Deus e o homem que não segue a Deus. Porque Acabe, meus irmãos, era um homem que tinha abandonado Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Acabe havia se casado com Jezabel, uma mulher ímpia, serva de Satanás, que adorava Baal, era influenciado totalmente por ela, levantou muitos postes, imagens, para poder adorarem, abandonando o Deus Altíssimo. Este era Acabe. Josafá não, meus irmãos, era um homem leal a Deus. E foram para a batalha, e no meio da batalha, nós pregamos e mostramos para vocês, que quando os sírios viram o rei Josafá com aquelas vestes, pensaram que era Acabe, o rei de Israel, e o rei da Síria tinha dito para os seus soldados: quando avistarem o rei de Israel, dirijam todo o ataque para ele, precisamos matá-lo. E nesta hora, todo o exército se volta contra o rei Josafá, achando que era Acabe. E ele, portanto, se vê numa situação que não poderia se defender. E ele pede por socorro a Deus. E Deus revela àqueles soldados que não era aquele o rei Acabe. E ele consegue sair daquele cerco. E a palavra nos diz que um arqueiro da Síria pega o seu arco e a sua flecha e joga a ermo, lança uma flecha. E essa flecha, meus irmãos, ela pega, ultrapassa a couraça do rei Acabe. Na junta da couraça, ela entra, penetra, e ali ele morre em pleno campo de batalha. E nós pregamos
que aquela batalha ela tinha um significado muito forte espiritual. E aí levei vocês para Efésios 6, se louvou que a irmã Juliana louvou Efésios 6, é exatamente isso que retrata. Em Efésios 6, meus irmãos, o Senhor nos mostra que aquele que confessa o nome de Jesus recebe sim instrumentos para se defender, instrumentos de proteção, recebe uma armadura espiritual, recebe, meus irmãos, um escudo da fé e o capacete da salvação, mas recebe também um instrumento de ataque, que é a espada do Espírito, onde nós avançamos e trazemos pessoas para Jesus, avançamos no inferno e no mundo para trazer pessoas para o Senhor, para serem libertadas. E deixamos muito claro que aquele homem, o Acabe, havia deixado brechas espirituais na sua vida, a partir do momento que ele abandonou o Deus Altíssimo. Botando as armaduras, a armadura que ele tinha recebido, aqueles instrumentos, eles caíram por terra. Mostramos para vocês, meus irmãos, que as atitudes deste rei, ele abandonou o escudo, ele rasgou aquela armadura, ele tirou o capacete sobre a sua cabeça e ele baixou a espada. E eu estou falando espiritualmente, obviamente, e por isso ele deixou brechas na sua vida. E isso acontece conosco nos dias de hoje, com muitos de nós, que confessamos o nome de Jesus, que andamos com Jesus, e que em algum momento de nossas vidas vamos permitindo, meus irmãos, que algo de mal adentre, ou vamos tomando atitudes em nossas vidas que são contrárias à palavra, e quando nós fazemos isso, nós vamos abrindo brecha nessa armadura. Essa armadura, meus irmãos, começa a se destruir pela ação da própria pessoa, pela ação do crente. O crente, quando ele deixa de seguir Jesus, ele deixa de seguir a palavra, ele vai abrindo buracos desta armadura, e essa armadura vai se destruindo cada vez mais, até não restar mais nada. E quando você deixa, meu irmão, minha irmã, uma brecha nesta armadura espiritual, aí sim é um alvo certo, certeiro para Satanás lançar os seus dados. E aí o homem não consegue se desvencilhar, o homem não consegue vencer as batalhas das tentações de forma alguma. E aí você vê casamentos destruídos, você vê casamentos de longos anos sendo destruídos por um amante ou por um amante. Você vê muitas vezes uma briga dentro da família, uma guerra dentro da família, porque alguém deixou de seguir Jesus e só traz destruição. Isso que vemos pessoas com as suas finanças destruídas, sem emprego, tudo pela ação de Satanás, porque não tem mais a proteção do Senhor Jesus, porque não tem mais os instrumentos de defesa espiritual. Lembram vocês a lei da semeadura? Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Esse é um dos versículos favoritos do irmão Arivelto. Deixa quando ele está dizendo, isso é a verdade, meu irmão, é isso aqui, é a lei da semeadura. O homem semeia e vai receber o que ele semeou, ele vai ceifar o que ele semeou, é o que o Senhor diz. Está escrito também em Oséias 8:7, porque semeiam ventos e colherão tempestades. Quem semeia vento, colhe tempestade, meu irmão. É isso que o Senhor está dizendo. O que é que vocês estão semeando em suas vidas? Devemos nos perguntar, o que é que eu estou semeando hoje? Pergunte a você, o que você está plantando hoje? Você está plantando essa palavra verdadeira na sua vida? Ou você está plantando algo que é mal aos olhos do Senhor? Está aqui? É o que nós vamos ver, o que é que nós estamos plantando, porque isso nós vamos colher, não resta a menor dúvida. Mas voltando para Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor, meus irmãos, Ele sempre deixa a porta aberta para que Ele possa vir restaurar as nossas vidas. É isso que nós vamos começar a ver aqui. Aqueles que buscam o Senhor, que clamam ao Senhor por socorro, não importa o seu passado, não importa o que Ele fez no dia de ontem, o que importa para o Senhor é o hoje, o agora. Então, se você, meu irmão, minha irmã,
porventura rasgou a sua couraça, se tem brechas espirituais na sua vida, se você clamar arrependido ao Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Porque Ele diz: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. E Ele continua no versículo 2, escute: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Aqui, esse é o ponto. Eis o ponto: as nossas iniquidades, os nossos pecados afastam o Senhor de nossas vidas. Ele esconde o rosto de nós, Ele tapa os ouvidos para aqueles que estão vivendo na infidelidade, naqueles que estão vivendo na infidelidade, meus irmãos, e que estão abraçando o mundo. É isso que Ele está nos dizendo. As nossas orações deixam de ser ouvidas por Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 16, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que a reflexão, como tem sido as nossas vidas diante do Senhor. Nós estamos sendo influenciados pelo meu vizinho, pela minha vizinha, no meu trabalho, pelos meus amigos deste mundo. Como é que tem sido a minha vida? Qual é a influência que tem obtido a minha vida? Esta? Se esta, meu irmão, minha irmã, o Senhor diz que Ele não vai estar com você, porque não há nenhum tipo de união, comunhão entre luz e trevas, entre o crente e o incrédulo, não existe. Por isso que nós não podemos, meus irmãos, deixar dentro de nós, em nossas vidas, qualquer semente do mal. Não podemos deixar, meus irmãos, qualquer coisa em nossas vidas que possa nos desviar do Senhor, destruir a nossa união com o Senhor. E é isso, cada um tem que fazer, tem que ver na sua vida. Eu não conheço a vida de vocês, o dia a dia de vocês. Você que sabe. Às vezes é um objeto, às vezes é um pensamento recorrente, às vezes é uma pessoa que você conhece, às vezes é até um parente que fica incutindo na sua cabeça coisas pecaminosas, às vezes é uma televisão, às vezes é a internet, da forma como você usa a internet. Eu não sei exatamente o que você faz no seu dia a dia, mas o que eu posso mostrar para você, e o Senhor me fala para falar para todos vocês, é exatamente o que está aqui. Não há união. Se você está com um pé no mundo, não pense que está com um pé em Deus no mundo, porque não existe isso. Quem pensa que está no pé no mundo e um pé em Deus, está com os dois pés no mundo, porque Deus não vai estar com ele. É muito clara a palavra. Paulo chama, meus irmãos, o mundo de carne. Carne é o desejo de fazer aquilo que é contrário ao Senhor, eu sempre digo a vocês. E aí você está fazendo ou não a vontade da carne? Mas voltando para Isaías 59:3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam a mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com a verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É isso aqui. Pessoas que estão contaminadas. Os vossos lábios falam a mentira. Isso é uma pregação que eu sempre falo para vocês. Eu sempre bato nessa mesma tecla. A mentira. Porque a mentira, meus irmãos, aos olhos do homem, é algo natural. A mentira, meus irmãos, para quem está no mundo, é algo que não tira pedaço de ninguém. É algo que não é destrutivo, mas é. O Senhor nos mostra de uma forma muito clara de que a mentira, meu irmão, minha irmã, ela destrói a união do homem com Deus. A mentira afasta o Senhor, é uma abominação aos olhos do Senhor, a mentira. Por isso não pense que mentir é besteira, que mentir
é um pecadinho. Não, mentir impede você, impede a mim de chegar ao reino de Deus. Mentir é pecado, igual a matar alguém, igual a adulterar, igual estar na pornografia, aquele que pratica qualquer tipo de crime aos olhos do homem. Jesus diz em Mateus 15:7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram. Palavra de Jesus. Jesus é que está dizendo. Muitos honram ele com os lábios, muitos estão nas igrejas, mas vivendo uma vida de pecado. Muitos estão hoje nos cultos, participando da Santa Ceia do Senhor, mas vivem na iniquidade. São falsos cristãos, falsos crentes. E o Senhor diz que o adoram em vão. Não adianta a oração, a adoração daqueles que estão em infidelidade com Ele, porque Ele não recebe esta adoração. É preciso confessar, meus irmãos, com os lábios e com o coração, diz o Senhor. E quando Ele diz que temos que confessar com o coração, é exatamente isso. É você ser exatamente aquilo que você aparenta ser. É você ser exatamente aquilo que você fala. É você ser e aparentar o que a palavra do Senhor nos revela. É isso? Diz o profeta, diz o Senhor através do profeta Joel 1,13: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Sabe o que quer dizer pano de saco? É arrependimento verdadeiro. As pessoas naquela época, para demonstrar um arrependimento verdadeiro, vestiam-se de sacos, mostrando humildade, mostrando arrependimento ao Deus Altíssimo. Hoje o Senhor não espera que você se vista de saco não, meu irmão. Pelo nosso mundo moderno, não existe mais, diferentemente de alguma igreja aqui, que faz vestes como se fosse de saco. Não vou citar o nome da igreja. As pessoas vão todas, que para fazer uma roupa daquela é mais cara do que a que vocês estão usando. É muito mais cara. E dizem que aquilo é veste de saco. Não é. Aos olhos do homem, a aparência, mas não é verdadeiro. O verdadeiro pano de saco, meus irmãos, é no coração do homem. É quando você diz: Senhor, eu sei que errei, eu pequei, eu não quero mais viver assim na minha vida. É reconhecer que precisamos de restauração. Precisamos da ajuda do Senhor, porque nós não somos capazes de vencer o mal, não somos. Precisamos ter essa atitude interior de humildade diante de Jesus, dizendo para Ele: Senhor, nos lava, nos fortalece, Senhor, para que eu possa vencer o dia mal. Está escrito em Atos 22:16: e agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dEle. Porque te demoras. Muitos estão demorando a aceitar esta vida de santificação. Muitos estão ouvindo a palavra do Senhor, estão ouvindo, mas não querem efetivamente se entregar ao Senhor. Resistem ao Senhor. E Ele diz na noite de hoje para todas essas pessoas: por que demoras? Por que demoras? Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que passam 6 meses para aceitar Jesus. Fica vindo na igreja, assistindo o culto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E aí o pastor chega, estou me referindo a vocês aqui. Aí o pastor chega: ô meu irmão, e aí, vai aceitar Jesus hoje? Não, hoje não, pastor, outro dia. Então o irmão chega: e aí, hoje vai aceitar Jesus? Hoje não. Porque te demoras. É isso que o Senhor está perguntando. Porque te demoras? Ele diz: tome uma atitude. Ele diz: levanta-te. Olha o que o Senhor diz: levanta-te. O Senhor diz: levanta-se, toma uma atitude, vem a mim. É o que o Senhor está dizendo. Ele nos diz, meus irmãos, para não resistir ao chamado dele, porque quando resistimos ao chamado do Senhor, estamos nos entregando ao mundo.
a concupiscência do mundo. Ah, mas pastor, eu não vivo uma vida assim, de devassidão. Eu não vivo uma vida assim, no mundo, agarrado, fazendo coisa errada. Não é isso não, meu irmão, minha irmã. Eu estou lhe mostrando diante da palavra. Quando você não tem compromisso com o Senhor, você não tem compromisso com a palavra dEle, você está vivendo contra Ele. Quando você não cumpre essa palavra na sua vida, você está indo contra o Senhor. Não importa que se aos seus olhos você não faz nada de errado grave, mas aos olhos do Senhor sim, aquele que não confessa o nome do Filho dele, Jesus, está contra Ele. É o que Ele deixa claro. Jesus diz ainda em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só a palavra do Senhor nos limpa. Só a palavra do Senhor pode nos trazer, meus irmãos, uma vida espiritual plena, uma vida espiritual nos caminhos dEle, uma vida espiritual voltada para Ele, uma vida espiritual que vai nos garantir entrar no céu. Como já disse anteriormente, no versículo que Jesus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação, a sua alma? De que adianta ter uma vida boa neste mundo, materialmente falando, e depois quando morrer, meu irmão, ir para o inferno, minha irmã, de que adianta? Nada. Ainda diz o Senhor através do profeta Joel 2:12: ainda se agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O Senhor diz: convertei-vos. Converter é justamente abandonar este amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, rasgar as vestes, são as vestes espirituais, meus irmãos, é um pecado em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, Ele diz que Ele é perdoador. O Senhor perdoador, o Senhor misericordioso, como diz a palavra. Aqueles que confessam o nome de Jesus, esses sim são perdoados, lavados dos seus pecados. Voltando para Isaías 59:11. Glória a Deus. Todos nós bramamos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece, a salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Oh glória! Sabe o que é isso aqui, meu irmão, minha irmã? É a confissão do povo. Chegou em algum momento daquele povo que eles reconheceram os seus pecados. Eles dizem aqui de uma forma muito clara, e o profeta registra, eles dizem que eles não estão perto da salvação, que a salvação está longe dele, Deus está longe deles. Eles dizem que as transgressões elas se multiplicam, e sim, lógico que se multiplicam, porque não tem como ser lavado. A diferença do crente para o não crente é justamente essa. O crente, meus irmãos, todo dia é lavado. Todo dia ele é lavado. Porque o crente peca também. Quem foi que disse que o crente não peca? Está lá em João. Quem disse que não peca é mentiroso. O crente também peca. Mas o crente não vive do pecado. E o crente se arrepende. E aí quando o crente se arrepende, o Senhor perdoa, lava. No outro dia está limpinho, cheirosinho. Acordou bem bonitinho e cheiroso. E quem não confessa o nome de Jesus, se sujou, no outro dia continua sujo, e assim vai acumulando sujeira. Como diz aqui a palavra, as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós. Olhe, o seu pecado não é encoberto aos olhos de Deus de forma alguma. É preciso que haja arrependimento, e arrependimento, eu sempre digo, é mudança de rumo. Não adianta você dizer que se arrependeu e continua praticando as mesmas ações. Arrependimento é você mudar o rumo do seu caminho. Então, se você está caminhando aqui, você muda para cá. Isso é arrependimento, é dizer assim: Senhor, eu não vou mais fazer aquelas mesmas coisas. É isso que temos que fazer.
Está escrito em Isaías 61:6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isso aqui é para você, isso aqui é para mim, que nos arrependemos dos nossos pecados, que confessamos o nome de Jesus, que caminhamos com Ele. É isso que nos espera, é isso que somos chamados sacerdotes do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, é um sacerdote do Senhor, porque você propaga a palavra dEle. Você fala do Senhor para as pessoas, você fala da palavra dEle para as pessoas, e aí as pessoas são iluminadas, e o Senhor, Ele vai operando milagres e mais milagres. Deixa eu dar um testemunho agora que eu me lembrei. Ontem, lá no Rio Mar, estávamos eu e minha esposa, nosso filho Aron, e tive problema no celular, tive que mudar o celular, e hoje tudo a gente coloca no celular, conta bancária no celular, e aí bloqueou tudo, o meu cartão não conseguia passar, ela passou vergonha no mercantil, porque quando botou lá para pagar no débito, o crédito já estava esgotado, não tinha mais nem um centavo no cartão de crédito, tinha que ser no débito. O débito também negou, por causa da senha que deu problema na senha. Tive que ir lá me encontrar com ela de repente lá no supermercado para poder passar o Pix. Mas lá no Rio mais difícil até passar Pix, tem canto que não pega, é internet. Eu entrei para comer alguma coisa e não conseguia pagar porque não entrava o Pix. Aí fomos para a Caixa Econômica que tem lá no Rio Mar. Tentamos o cartão para ver se liberava alguma coisa, nada. Aí tinha uma senhora idosa, de idade, estava também lá. Enquanto eu estava tentando, ela se dirigiu à irmã Juliana e disse: a senhora pode me ajudar aqui? Não estou conseguindo sacar. Bolsa Família. Tenho que fazer uma compra para o meu netinho hoje. E não estou conseguindo. A senhora me ajuda? Ela disse: pois não. E ela ficou no outro caixa junto com ela. E ela disse: olha, não dá para sacar porque o seu cartão está com problema. A mensagem que dava era que o cartão estava danificado, o cartão dela. Não tem aqui, a senhora vai ter que ir realmente tirar outro cartão. Ela disse: vixe, mas aí demora essas coisas. E eu estava tanto querendo levar um alimento para o meu netinho. E aí, nesse instante, a irmã Juliana olhou para ela e disse assim: eu posso lhe dar uma ajuda? E ela disse: oh, eu agradeço. E aí a irmã Juliana, acho que só tinha esse dinheiro na bolsa dela, R$100, tirou os R$100 e deu para ela. E aí ela glorificou o nome do Senhor. Era uma crente. E ela disse: glorificado seja o nome do Senhor. Eu fui nos Correios. E chegou lá, os Correios disseram assim: não, daqui não vai resolver, vai na Caixa Econômica. E aí eu vim para cá para receber a bênção. E é isso. É o time. É o tempo que ela saiu dos Correios e chegou no caixa eletrônico, foi o tempo que nós chegamos. É questão de 2, 3 minutos, não haveria aquele encontro. Se ela não tivesse buscado o auxílio, não teria aquela ajuda. Isso é a mão de Deus. Isso é um testemunho para que vocês vejam como Deus age. Ela não tinha saída para ela. Ela estava diante do impossível. Ela não imaginou nunca que ela pudesse ainda naquele dia poder comprar o alimento para o seu neto, não podia, mas ela acreditava no Deus Altíssimo, ela acreditava na providência de Jesus, ela caminha de acordo com a fé dela, e o Senhor responde à fé, e o Senhor usa as pessoas para que possa trazer as bênçãos sobre as nossas vidas, e assim age o Senhor. Isso é mérito não nosso, isto é mérito dele, porque ela mesma disse isso: eu não tenho mérito nenhum, palavras dela, ela mesma reconheceu: eu não tenho nenhum mérito. Uma serva, pelo que eu pude observar, fiel, e quem é fiel está aqui diante de nós, a resposta do Senhor: vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E ele diz mais, em Isaías 61:7: em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, e em lugar do opróbrio, exultareis na vossa porção,
Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. O Senhor vai nos abençoar sim, espiritualmente, e Ele também vai nos abençoar sim também materialmente. E se você crê comigo, diga amém. Vamos nos pôr de pé. Ó Deus eterno e todo-poderoso, eis aqui, Senhor, o final da leitura da Tua palavra. E que nesta noite, Senhor, Tu falou, Senhor, que a porta da restauração está aqui aberta, Senhor, diante de nós. A Tua porta está aqui diante de nós, Senhor, e nós só precisamos caminhar na Tua direção. Sim, Senhor, Tu nos mostra a porta da restauração. Tu nos mostra, Senhor, que Tu restaura as nossas vidas. Tu nos mostra, Senhor, que Tu transforma as nossas vidas. Aqueles que tinham brechas, Senhor, são fechadas essas brechas espirituais. Aqueles que não tinham escudo, Senhor, que não tinham capacete, que não tinha, Senhor, a armadura, Tu dá e entrega a todos eles. Basta, meu irmão, minha irmã, que você ande nos caminhos do Senhor, se arrependa dos seus pecados e entregue, viva Jesus de uma forma verdadeira e não de uma forma hipócrita. Viva Jesus da sua vida, assim como a palavra nos ensina a andar em fidelidade diante dele.